Projeto Eureka no ar, Projeto Eureka com vocês. A iniciativa é da TV Paulo Freire, a parceria com a Paraná Educativa. E hoje, olha como vale a pena o encontro de hoje, o desfile da gramática e a matemática. Ou seja, essa junção de duas disciplinas tão fundamentais vale a pena mesmo. Não só pelos colegas que estarão desfilando daqui a pouquinho, mas é claro, fundamentalmente porque as relações da última flor do Lácio e também as relações da matemática sempre são oportunas, sempre são necessárias para nós. Um detalhe curioso que temos é observar exatamente como as competências e as habilidades sobre as quais temos falado, aliás, desde semana passada, melhor dizendo, desde o último programa, com toda a ênfase, é que valem a pena ser vistas nos aspectos da matemática e, é claro, na última flor do Lácio. A língua portuguesa, há muito, já não contempla questões isoladas da gramática, ou seja, o gramatiquês, abrindo e fechando aspas, deixou de existir. Há toda a aplicação da boa língua portuguesa, é claro, inserida em um texto. E esse texto pode ser a prosa ou pode ser a poesia. Já a matemática, por sua vez, ela se interrelaciona com os aspectos cotidianos, os aspectos da nossa vida, nos quais é preponderante saber realizar operações matemáticas. Então, o intuito do programa de hoje é estabelecer com você não só as questões do Enem que aparecem aqui. Este nosso material foi compilado observando exatamente questões de todos os exames já realizados. O Enem nasceu em 98 e ele se estende até agora. Então, de 1998 até 2005, você encontrará aqui diversas questões escolhidas por estes docentes, por esses professores, por outros colegas também, que auxiliaram a formatar este material, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação e do Departamento de Ensino Médio, agora levado a você pela TV Paulo Freire. Então aproveite, divirta-se no bom sentido e observe agora, fundamentalmente, o quanto a gramática nos é oportuna, nos é importante no cotidiano de nossas vidas, em nossas relações diárias. Oi, meu nome é Ieso, eu sou professor de língua portuguesa e no Eureka de hoje nós vamos estudar um pouco daquilo que caracteriza as questões de língua portuguesa na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que você vai fazer daqui a algumas semanas. Nós falamos de ordem, coesão e sintaxe. Agora eu vou mudar um pouco a ordenação desses elementos para que você possa entender de uma outra maneira cada uma dessas instâncias. Portanto, vamos falar de sintaxe, coesão e ordem. A sintaxe seria, na verdade, o conjunto de regras que regem as combinações entre os elementos de uma língua. Então, a combinação entre os elementos de uma frase, a combinação entre os enunciados, as possibilidades e as não possibilidades dentro de uma língua. A sintaxe, na verdade, seria, fazendo uma metáfora, alguma coisa como as regras de um jogo. Imagine os vários jogos que você conhece. Futebol, basquete, baralho, palitinho, damas, xadrez. Ora, cada jogo tem uma regra, cada regra tem a sua progressão própria. Assim é também com as línguas. Cada língua tem a sua sintaxe, portanto, cada língua tem as suas possibilidades de combinação. Dentro dessas possibilidades de combinação, nós temos a chamada coesão. O que seria a coesão? Coesão é um conjunto de fatores, de mecanismos, de instrumentos que fazem fluir, que fazem funcionar bem justamente essas regras de combinação. Veja, pense um pouco na metáfora do futebol. Se você tiver um esquema tático, 4-2-4, 4-4-2, 4-3-3, você sabe que são combinações diferentes, possibilidades diferentes de ordenação dos elementos dentro de um time de futebol. Pois bem, saber mexer com esses elementos significa, na verdade, saber operar com os mecanismos de coesão dentro de uma língua. Não adianta você ter elementos bons, boas intenções, se você não sabe usar os instrumentos de combinação sintática. Portanto, coesão seria, na verdade, tudo aquilo que leva à organização do texto, à boa articulação entre as partes do texto. Você conhece recentemente um bom exemplo de elemento que não teve coesão. A Seleção Brasileira de Futebol, por exemplo, tinha ótimos jogadores, mas não teve coesão, não teve articulação, não teve combinação entre os seus elementos. Isto é uma marca de falha de coesão, de falta de coesão. Na língua se dá assim também.
Dentro da questão da coesão, existe a questão da ordem. A ordem dos elementos pode fazer aparecerem efeitos bons ou efeitos ruins, dependendo da ordenação dos elementos no enunciado. Por exemplo, os efeitos bons vêm através da sabedoria popular, vêm através da composição de músicos, escritores, da publicidade. Efeitos que fazem, por exemplo, aparecerem duplos sentidos intencionais. Os efeitos ruins vêm muitas vezes da combinação equivocada de elementos que fazem surgir intenções não pensadas, frases ridículas, frases despropositadas, justamente pela ambiguidade negativa, vamos dizer assim. A relevância da ordem varia de língua para língua. Isso porque a ordem está sob o comando da sintaxe, das regras de combinação. Então é possível pensar que numa língua como o latim, por exemplo, a ordem fosse menos importante do que é no português, em que algumas palavras têm posições claras e fixas para aparição. Muito menos importante do que no japonês, por exemplo, em que certas palavras só podem aparecer em determinadas situações, em determinadas posições. Você não precisa ser um linguista, um professor de língua portuguesa, um gramático, para poder perceber a importância da ordem na língua portuguesa. Frases como Zeca ama Maria ou Maria ama Zeca são evidentemente sentidas de maneiras diferentes por usuários da língua portuguesa. Você poderia dizer, mas é óbvio que essas frases são diferentes. É porque você é um usuário da língua portuguesa. Agora, se eu te propusesse uma frase como ama Zeca Maria, ou ama Maria Zeca, ou Zeca Maria ama, ou Maria Zeca ama. Percebeu a dificuldade? Foi só mudar a posição desses três elementos e as quatro últimas frases já não têm clareza para a gente. Não dá para dizer nessas últimas quatro frases quem é que ama quem. Daí, então, mais uma marca de que a ordem, de fato, é relevante em língua portuguesa. Vamos ver, então, como é que nós podemos extrair efeitos bons e efeitos ruins a partir da ordenação dos elementos na frase. Bem, como eu já disse, é importante para essa prova perceber as diferenças de sentido que podem nascer das diferentes opções que você faça na ordenação dos elementos na frase, no enunciado. Isso vai poder fazer aparecer efeito bom ou efeito ruim. Como já foi dito antes, efeitos bons, via de regra, vêm por conta da sabedoria popular, por conta dos poetas, dos escritores, dos músicos, dos publicitários. Efeitos bons são aqueles em que você tem um duplo sentido muitas vezes, ou sentidos diferentes, propositais. Numa frase como, por exemplo, um homem pobre nem sempre é um pobre homem, é evidente que o sintagma, a expressão homem pobre, contém diferença em relação à expressão pobre homem. Vejam, homem pobre seria homem sem dinheiro, homem sem capital. Pobre homem seria um infeliz, um coitado. A junção dessas duas expressões, pela mera inversão dos elementos que compõem cada uma delas, evidentemente mostra uma diferença de sentido. Um outro exemplo de uma mesma natureza, nós poderíamos ter numa frase como, por exemplo, é melhor ter um cão amigo do que um amigo cão, em que a inversão das palavras cão amigo e amigo cão, os dois sintagmas diferentes, faz com que nós tenhamos diferentes sentidos. Veja, um cão amigo é aquele que muita gente tem em casa, um cachorro, um companheiro. Um amigo cão é aquele que infelizmente muita gente tem e nem sabe. Um amigo cão seria, na verdade, um amigo desleal, um amigo que não é sincero. Note que o efeito de sentido vem simplesmente pela inversão de posição entre cão amigo e amigo cão. Já um exemplo um pouco mais refinado, porque aí não trabalha apenas com a inversão das palavras, seria um caso cunhado de uma frase de para-choque de caminhão. A frase seria essa: rico sai e pega o carro, pobre sai e o carro pega. Nesse caso, não é só a mera inversão dos termos que faz aparecer o sentido expressivo. Rico sai e pega o carro, pobre sai e o carro pega. Nós temos, além da inversão, a polissemia, o ganho de um sentido a partir da inversão para a palavra pega. Note que em rico sai e pega o pega, na verdade, significa apanha o carro para dirigi-lo. Em pobre sai e o carro pega, o que nós temos aí, na verdade, é o carro atropela o pobre. Veja que, nesse caso, realmente nós temos aí um ganho de sentido. Esses três exemplos mostram, na verdade, então, os efeitos bons, a variedade de possibilidades que nós temos com a mera inversão ou colocação diferente daquilo que é usual, daquilo que é esperado das palavras dentro do enunciado. Bom,
Para fazer o contraponto aos exemplos de efeitos bons que nós acabamos de ver, vamos agora pensar naqueles exemplos em que a falta de coesão gerou efeitos ruins, efeitos que não eram esperados. Veja, é muito comum na imprensa, por exemplo, que nós observemos frases em que a posição de certas palavras ou expressões acabem gerando a chamada ambiguidade ou o duplo sentido. Note, ambiguidade, duplo sentido, não significa propriamente um erro. Isto quando ela é feita de propósito, ela é feita intencionalmente. Porém, ocorre que muitas vezes ambiguidade e duplo sentido, eles nascem sem a intenção do autor, sem a intenção do enunciador. E isso, naturalmente, acaba muitas vezes configurando uma frase inusitada, equivocada, até ridícula. Um exemplo da imprensa esportiva seria a frase Corinthians vence Palmeiras com 2 jogadores a menos. Nesta frase, a expressão com 2 jogadores a menos ao final do enunciado não nos permite identificar quem é que estava jogando com 9 jogadores, ou o Corinthians ou o Palmeiras. Uma possível resolução deste problema seria assim: Corinthians, com 2 jogadores a menos, vence Palmeiras. Ou então, Corinthians vence, com 2 jogadores a menos, Palmeiras. Note que com 2 jogadores a menos, na frase original, poderia tanto estar ligado a Palmeiras quanto a Corinthians, ou a vence. E nesse caso, realmente não se desfaz a ambiguidade pelo texto original. Um outro exemplo, também retirado da imprensa, e aí se criando um efeito mais inusitado ainda, foi a chamada Casal procura filho sequestrado via internet. Via internet, na posição em que se encontra neste enunciado, não nos permite saber, evidentemente pelo conhecimento de mundo sim, que o casal estava procurando o filho por meio da internet. Mas da maneira como a frase está organizada, dá-se a impressão de que o filho foi sequestrado via internet. Assim, a expressão via internet no final da frase poderia estar tanto ligada ao termo sequestrado quanto ao termo procura. Uma possível solução seria: casal procura via internet filho sequestrado. Ou quem sabe, via internet, casal procura filho sequestrado. Por fim, um exemplo mais problemático, um efeito mais inusitado ainda, proposto, ou melhor dizendo, cometido por um restaurante. O enunciado era assim: servimos comida boa e barata. Ora, nesta posição da palavra barata, o que se poderia pensar é que esse era um restaurante realmente diferente, porque servia comida boa mais o inseto barata, por exemplo. É evidente que não era essa a intenção, então poderia ser uma outra leitura, poderia haver uma outra leitura que era pretendida. Servimos comida boa e barata. Barata como adjetivo, como diferente de caro. Uma possível solução para este problema, quase ridículo, seria: servimos comida barata e boa. Como você vê, a ordem dos elementos é fundamental para que muitas vezes a gente evite efeitos que são completamente equivocados e que comprometem o sentido da nossa mensagem.